Olá, meus aluninhos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a apostila de Geografia do primeiro bimestre. Então, vocês abrem Geografia nessa página aí do capítulo 2, Projeto Casa Escola. E vamos fazer a revisão. Lembrando que, se eu falar muito rápido, vocês podem pausar o vídeo e ir fazendo com calma, né? Não precisam se apurar, certo? Então, vamos lá? Página 17, lá em cima no verde. Neste capítulo, você vai estudar a geografia presente no caminho entre a sua moradia, isto é, sua casa, e a escola onde você estuda. Observe a ilustração da página ao lado sobre o trajeto que Alan e Thaís percorrem todos os dias até a escola. Então, vocês vão olhar ali na página anterior, naquele desenho da abertura do capítulo 2, para poder responder a página 17, tá bom? Então, lembrem, eu tenho que achar o Alan e eu tenho que achar a Thaís. Vocês encontram o Alan e a Thaís ali naquela página anterior, tá bom? Roda de conversa. Agora conversa com seus colegas e o professor sobre as questões a seguir. A. Qual criança mora mais próximo à escola? Então vejam, onde está a Thaís, a casa dela? Lá em cima no cantinho. E onde está Alan, a casa do Alan? Quem é que mora mais perto da escola? O Alan ou a Thaís? B. Qual criança faz o caminho mais longo para chegar à escola e por quê? Hein? A Thaís, porque ela mora mais longe da escola. Vejam quantos quadros ela tem que ir até chegar à escola. C. Que elementos Thaís pode observar no caminho de casa até a escola? Elementos quantas coisas ela pode observar? Então, ela vê moradias, que são as casas, estabelecimentos comerciais, que são as lojas, sinais de trânsito e até mesmo uma praça. D. E Alan, que elementos ele pode observar? Ele só vê as casas, que são as moradias, e sinais de trânsito. E. Que elementos chamam a sua atenção no caminho da sua casa até a escola? E vocês, quando vocês passam da casa de vocês até a escola, o que vocês observam? É só colocar lá. O caminho de casa à escola. Todos os dias, muitas pessoas se deslocam de um lugar para o outro, realizando diferentes trajetos. Para chegar até a escola, você também precisa percorrer um caminho composto por vários elementos. Alguns são naturais, ou seja, da própria natureza, e outros são culturais, pois foram produzidos pelo ser humano. Isso mesmo. Elementos naturais são aqueles que foram feitos pela natureza. Árvores, campos. E culturais são aqueles que teve influência do homem, né? Onde o homem teve a sua participação, fazendo as construções, pontes, prédios e assim por diante. Página 18. Atividades. Associe corretamente. A. Elemento natural. B. Elemento cultural. E lá no lado tem 2 quadrinhos. E vocês vão ter que dizer se é A, que é elemento natural, ou se ele é B, por ser elemento cultural. Acabei de falar, vamos pensar um pouquinho. Elemento produzido pelo ser humano. É A ou é B? Elemento criado pela própria natureza. É A ou é a B? Facinho, né? 2. Troque as figurinhas por palavras e descubra o que está escrito na carta enigmática. Então, vocês vão trocar as imagens pelas palavras. Então, ali tem, no trajeto para a, que imagem tem lá? Ah, uma escola. Então, vocês vão escrever escola. E assim por diante. Certo? A Pro vai fazer aqui para vocês verem se está certinho ali na apostila de vocês.
No trajeto para a escola, Vitor e Pedro passam em frente à igreja e à mecânica, onde o pai de Pedro trabalha. Caminham por uma rua com muitas árvores e depois atravessam uma ponte que passa por cima de um rio. Durante o trajeto, eles observam casas novas e antigas, prédios residenciais e alguns estabelecimentos comerciais, panificadora, loja de roupa e banca de revista. E aí, conseguiram? Foi facinho? Então vamos adiante. Página 19. Complete o quadro. Elementos que observo na rua onde moro, naturais e culturais. Agora é a vez de vocês. Vocês vão colocar quais elementos naturais vocês veem na rua de vocês e quais elementos culturais vocês veem na rua de vocês. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem ver lá na número 2 da página anterior para ajudar vocês se alguns desses elementos tem na rua de vocês. Então, vocês podem colocar ali no quadrinho. 4. Na página 3 do material de apoio há uma atividade sobre o trajeto que você faz até a sua escola. Vocês vão lá no material de apoio, peguem essa página e é só vocês desenhar o lugar onde vocês moram com objetos que tem ali embaixo. Quais deles fazem parte da sua rua? Vocês recortem os objetos, sempre cuidado com a tesoura, né? E colhem ele lá no trajeto. Mas vocês têm que desenhar o trajeto, porque não tem. Então, vocês vão fazer as ruas, vocês vão fazer as árvores, se tiver, e assim por diante. Ruas e quarteirões. Leia o depoimento de Vicente. Ele tem 8 anos e mora em Conceição do Jacuípe, na Bahia. Lá tem o Vicente e ele diz, né? Moro na esquina da Rua 20 de Outubro com a Rua 8. Essas ruas são movimentadas, pois nos arredores, além de casas, há mercado, farmácia, padaria, posto de combustível e uma fábrica de eletrodomésticos. A escola onde estudo fica a 2 quadras de minha casa, ao lado do posto de saúde e em frente ao campinho de futebol. Então veja quantos elementos, tanto naturais quanto culturais, ele tem perto da casa dele. Muitos, né? Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. A. Para descrever a rua e os arredores do lugar onde mora e estuda, Vicente utilizou as palavras esquina e quadras. Em sua opinião, o que significa cada uma delas? B. Como são as ruas e os arredores do lugar onde eu moro? Então, vocês vão ter que escrever isso dali na opinião de vocês. Página 20. Rua é um caminho, uma via de circulação que serve para pedestres e veículos, carro, motocicleta, ônibus, caminhão e bicicleta, se deslocarem de um lugar para o outro. E o que é pedestre? Lá no cantinho mostra, lá no cantinho do azul. Pedestres são pessoas que andam a pé. Então, toda vez que vocês veem as pessoas andando a pé, eles são pedestres. As ruas apresentam diferentes características. Há ruas largas, estreitas, com calçadas e sem calçadas. Algumas têm estabelecimentos comerciais e de serviços e são movimentadas. Outras só têm moradias e nelas circulam poucos veículos e pessoas. O espaço contornado por mais de 3 vias forma uma quadra ou quarteirão. Assim, conforme a construção do traçado das vias, das ruas, né? Os quarteirões podem apresentar diferentes formas, como triângulos, retângulos, etc. Observe a imagem ao lado. Embaixo, desculpa. Ali embaixo, vocês têm a foto de um bairro, né? De uma localidade de Cuiabá, do Mato Grosso. Então, vejam, toda essa
quadra, o quarteirão, nessa imagem ali, circulada por laranja, é uma quadra, um quarteirão. Vocês estão vendo que ela é dividida por várias ruas? Ó, é um retângulo. Então, eu tenho uma rua, 2, 3, 4. E lá no meio fica um monte de casas. Então, isso é uma quadra ou um quarteirão. O local formado pelo encontro de duas vias recebe o nome de esquina. Lembrando que vias quer dizer ruas. Então, encontro das ruas, como ali tem o nome de esquina. Deu para entender? Facinho? Então, vamos continuar. Página 21. Vamos fazer as atividades, então, para ver se a gente conseguiu compreender. Número 1. Associe as colunas corretamente. Então, eu tenho a letra A, B e C, e vocês vão colocar lá em cima nos quadrinhos vazio, se é A, se é B ou se é C. Então, nós temos A, via de circulação, que são as ruas de circulação. B, quadra ou quarteirão. E C, esquina. Deu para entender? Vamos tentar fazer? Vamos lá, então. Local formado pelo encontro de duas ruas que se cruzam. Quando as ruas se cruzam é o quê? Muito bem, esquina. Então, é a letrinha C. Espaço contornado por mais de 3 vias, 3 ruas. Então, é o quê? Ah, letrinha B. E o último, caminho que serve para pedestres e veículos se deslocarem de um lugar para o outro. Ah, muito bem, letrinha A. Certinho, foi fácil, né? Então, fica C, B e A. 2. Na página 19, leia novamente o depoimento de Vicente. Depois, resolva as atividades propostas. A. Com o lápis de cor laranja, quem não tiver pode pegar outra cor, tá? Pinte os elementos que há nos arredores da rua de Vicente. Então, vocês vão ter que ir lá no depoimento de Vicente, na página 19, e vão fazer um xizinho ou pintar todas as coisas, os elementos que tem lá na rua dele. Lembrando, são bastante. É muito facinho. 3. No material de apoio há mais atividades. Siga orientações que o professor vai passar. Essa vocês não precisam fazer, porque era ao redor da escola. E a gente teria que dar uma volta ao redor da escola e ver o que tem, né, ao redor da escola. Por isso que não precisa fazer essa atividade. Vamos para frente. Página 22. Pontos de referência. Quando precisamos explicar para uma pessoa onde moramos, fornecemos o nome da rua e o número da nossa casa. Para facilitar a localização, podemos informar também alguns pontos de referência. Aí está um menino. Alô, é da pizzaria do bairro? Quero pedir uma pizza calabresa para entrega. Moro na Rua das Palmeiras, 174. Minha casa fica ao lado da fábrica de móveis. Então, olha, ele está explicando o ponto de referência que tem pertinho da casa dele, para ficar mais fácil para se localizar. Elementos como praça, mercado, posto de saúde, lanchonete, banco, panificadora ou parada de ônibus, entre outros, podem ser usados como pontos de referência. Lembrando, ponto de referência é alguma coisa que tem perto da casa de vocês que fica mais fácil de explicar onde fica, né? Atividades. Número 1. Imagina que você e sua família vão pedir uma refeição para entrega em casa. Faça um desenho da cena e, com a ajuda de um familiar, escreva um diálogo explicando onde sua casa está localizada. Então, vocês podem fazer o desenho da casa de vocês com um ponto de referência que seja perto da casa de vocês. Tá bom? Página 23, número 2. Você vai participar de um evento na escola e convidou alguns parentes para assistir à apresentação. Além do nome da rua e do número, que pontos de referência podem fornecer para eles localizarem o lugar? Então, lá diz local. Aí vocês escrevam escola Raquel Figueiredo de Assis. Endereço: Rua João Mariano Furtado, 274.
e ponto de referência. Aí vocês podem colocar segunda rua à esquerda após o semáforo Beto Carreiro. Fácil? Se falei muito rápido, vocês dão pausa e vocês podem copiar. Limpeza e conservação das ruas. Leia o texto. Cuidado com a rua. Eu vou ler aqui, vocês me acompanhem aí na apostila de vocês. A rua onde moro é limpa. 2 vezes por semana, os lixeiros passam recolhendo todo o lixo. Se você pensa que ela é escura, está redondamente enganado. À noite, as luzes se acendem, deixando todo iluminado. Minha rua é bem conservada. Tem água encanada, é toda sinalizada e é bastante arborizada. Isto é, muitas árvores, né? Esse texto foi escrito por Áurea Darin e por Leda Medeiros. E o nome do texto é Cuidado com a Rua. Página 24. Que condições as ruas precisam para atender às necessidades das pessoas que moram e transitam nelas? Em sua opinião, quem é responsável por cuidar das ruas do lugar onde você mora? Esse vocês vão ter que responder com as próprias palavrinhas de vocês. O que vocês acham? Iluminação, coleta de lixo, sinalização e calçamento são alguns serviços que a prefeitura deve oferecer para garantir a qualidade de vida das pessoas. Uma dica, já dá para responder lá em cima. Atividades. Ao lado do texto Cuidado com a Rua, faça uma ilustração para apresentar o que as autoras escreveram. 2. Faça uma lista das características que a rua retratada no texto apresenta. Então, ele pede para vocês fazerem um desenho do lado do texto da página 23 sobre o que esse texto diz, né? Sobre os cuidados com a rua. E lá no número 2, ele pede para vocês escreverem o que ela fala. Então, que ela é limpa, iluminada, tem água encanada, ela é conservada e sinalizada e arborizada. Então, essas são as coisas que vocês têm que escrever. Página 25. 3. Com a ajuda de um adulto, observe a rua onde está localizada a sua casa. Depois, pinte as alternativas que indicam as suas respostas. Ali vocês têm que fazer conforme a rua de vocês. Então, tem que pedir ajuda para mamãe, papai, para o irmãozinho, para a vovó, para quem estiver ali do ladinho de vocês. A rua onde eu moro tem iluminação pública? Ela tem poste de luz, sim ou não? Coleta de lixo. Abastecimento de água tratada. Coleta de esgoto. Calçada para pedestre. Asfalto. Placas de sinalização, transporte coletivo. Transporte coletivo significa ônibus que passa, né? Telefone público, lixeiras, praça ou quadra de esportes. Então, se alguma delas vocês têm na rua de vocês, vocês colocam sim. Se tiver alguma que não tem, vocês botam a respostinha não. Hora da entrevista. A. Escolha um dos serviços que aparece na atividade anterior. B. Entreviste 2 pessoas que moram na mesma rua que você. Peça a eles que atribuam conceitos ruim, bom, muito bom, quanto à qualidade do serviço escolhido. Essa daí eu vou deixar opcional. Quem quiser fazer essa entrevista pode fazer com alguém que mora aí na rua de vocês. Quem não quiser sair de casa para não ter problema, né? Não tem necessidade de fazer, tá bom? Página 26 e é a última. Ali em cima mostra o que vocês podem fazer. Esse quadrinho é o que tem na página anterior, que é a pesquisa que vocês podem fazer. Então, é só fazer um papelzinho igual a esse, que é o serviço escolhido. Digamos, a coleta de lixo. Aí vocês vão botar o nome da pessoa que vocês entrevistaram. E essa pessoa acha que a qualidade que o serviço tem é ruim, bom ou muito bom. É só colocar o nome da pessoa e o que ela acha do serviço. Número 4. Represente por meio de desenho o que as pessoas podem fazer para contribuir com a limpeza e a conservação da rua onde moram. Lembrando que todo mundo faz parte do mesmo lugar, né? Da mesma comunidade. Então, a gente precisa ter uma limpeza adequada.
Então, é claro que eu também preciso ter ao redor da minha casa limpo, cuidar com a água nos vasinhos, né, por causa da dengue. A gente também tem que contribuir, colocar o lixo no lugar certo, não jogar lixo nas ruas, cuidar com a descarte de materiais que machucam, porque às vezes a pessoa quebra um copo e simplesmente coloca ela no lixo. Não, né? Tem que lembrar que vidro quebrado, ele precisa ser colocado numa caixinha. A gente pode abrir aquela caixinha de leite velha lá, vazia, e colocar o vidro lá dentro. Sempre lembrando que quem vai pegar vai ser o moço do lixeiro, né? Então, para não ter perigo dele também se machucar, a gente tem que tomar esses cuidados, tá bom? Então, ali naquela número 4, vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo grande da Pro e semana que vem tem mais.